You made my heart go. Aqueles... Oi! Hoje eu tô aqui pra trazer aquele momento gostoso de final de ano onde a gente faz a recapitulação das melhores leituras de 2021. Então vou mostrar pra vocês todos os meus livros queridinhos, favoritados desse ano. Eu separei uma lista de 15, eles estão por ordem de gostei, então a gente vai ter um número 1, o melhor livro do ano, topo. E depois, pra gente bater aí 21 livros pra 2021, eu separei mais 6 menções honrosas que eu vou mostrar rapidinho também, beleza? Lembrando que essa é a minha opinião, esses são os livros de acordo com o meu gosto, as minhas leituras, tá bom? Você tem todo o direito de discordar, de não gostar de algum livro que eu mostrar aqui, ou você pode concordar também, ou você pode pegar essas indicações e ler e achar maravilhoso também, ou não. Então assim, né? Tudo é possível. Antes da gente começar, se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho aí, seja muito bem-vindo, ativa o sininho para receber as notificações, me siga nas redes sociais, eu tô em ambas, no Instagram e no Twitter como Victor Almeida P, e também considere se tornar um apoiador desse canal se você quiser ajudar com o meu trabalho, ou se você não conseguir apoiar pelo linkzinho que fica aqui na descrição, você também pode comprar pelos meus links da Amazon, que isso sempre me ajuda, não só a Amazon na verdade, Submarino e Americanas também. Tem todos os links aqui embaixo, sempre quando você for comprar alguma coisa, lembra de usar o meu linkzinho e você super me ajuda, tá bom? Bom, vamos lá. O livro de número 15, 15º lugar, eu vou dar pra Profecia, do David Seltzer. Esse foi um dos livros, fazia muito tempo que eu não li um livro de terror que me deixasse com medo de verdade, até porque eu não leio muito livro de terror, então é um pouco difícil, né, de ficar com medo se não ler o livro do negócio. E eu gostei muito, principalmente porque ele aborda uma temática que eu acho creepy, mas eu acho muito legal, que é esse negócio do filho do anticristo. E também ele tem um jeito muito visual, ele tem uma forma que parece que você tá realmente assistindo um filme desses de suspense, de terror. Tem algumas cenas que são muito bizarras. Eu adorei essa leitura, foi uma experiência muito bacana, eu li super rapidinho também. E eu terminei com uma sensação de que leitura deliciosa, sabe? Então ele entrou aqui em último lugar. E olha a cruz invertida do Satanás atrás. Gostou? Em 14º lugar, a gente tem Fraude Legítima da E. Lockhart. Quem diria que esse livro ia entrar nessa lista? Um livro que foi para um projeto de lendo os livros mais mal avaliados do Goodreads, do Scooby, né? Os livros com as menores notas. Esse livro ele é massacrado nas redes sociais e eu adorei. Eu achei maravilhoso. Eu sei que ele é um plágio, assim, descarado de uma outra história, mas eu não li essa outra história, então infelizmente eu não consigo trazer essa comparação para vocês ainda, mas o que eu li aqui em Fraude Legítima, eu achei muito frenético, sabe? Você começa acompanhando a história de trás pra frente, então você fica muito curioso pra saber o que aconteceu antes, o que tá rolando agora nesse capítulo, o que rolou pra chegar nisso, sabe? Daí você só vai saber isso no próximo capítulo, então você não consegue parar de ler, é uma leitura muito viciante, porque você quer ficar sabendo o que acontece. Eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito dessa aventura, eu gostei muito do desenrolar da trama ali. Tá certo que ele é um livro que poderia ter se desenvolvido um pouquinho mais, mas o que eu li aqui eu já achei super divertido e ele entrou nos meus favoritados aí, nos meus queridinhos desse ano. Em 13º lugar, não reclamem que esse livro tá aqui embaixo, tá, gente? Porque realmente tiveram muitas leituras que eu fiquei completamente apaixonado, mas eu também favoritei esse ano O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Não se Tolkien. Esse livro me trouxe um sentimento nostálgico, um sentimento muito bom de entrar em um universo que me lembrasse essas coisas de RPG clássico, de Dungeons and Dragons, de aquela coisa medieval da mais classicona possível, sabe? Eu achei que eu não ia curtir tanto por causa do ritmo, porque realmente é um livro devagar, é um livro que eles ficam andando eternamente, né? Durante o livro todo, é só uma andança, você chega a ler, você fica com dor no pé de tanto ler esse livro, mas ainda assim foi saboroso, ainda assim trouxe. Eu acho que eu favoritei mais pelo sentimento do que a história em si, sabe? Mais pela escrita do Tolkien, pela forma como ele joga a gente em um universo que ele não precisa ficar explicando e se exaurindo ali pra fazer você acreditar nesse universo. Você simplesmente entra, acredita, é o que é e aceita e vai ser maravilhoso, entendeu? Então esse sentimento foi muito bacana, eu gostei bastante dessa experiência, estou muito animado para ler o segundo, inclusive. Em 12º lugar, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Quem diria também que um clássico que eu já tentei ler uma vez, não consegui, mas eu tentei em uma outra edição. Recomendação para vocês, inclusive, se vocês tiverem dificuldade com Dorian Gray, leiam na edição da Dark Side, que ela tá muito boa. E, enfim, quem diria que esse livro entraria nessa lista? Eu me apaixonei pela escrita do Oscar Wilde. Ele tem aquele clima vitoriano pomposo, sabe? Aquela coisa quase caricata, mas é isso que é legal, porque esse livro, do começo ao fim, ele é um grande deboche. E eu adorei as coisas que ele joga na nossa cara, sabe? A gente teve, esse que foi uma leitura conjunta dos membros, e a gente teve a discussão esse final de semana, e foi muito bizarro, porque eu não lembrava muito da história, assim, em detalhes, né? Lembrava só do grosso. Aí eu fui revendo os meus post-its e eu ficava, gente, esse cara é genial. Essas marcações aqui, essas frases,
frases que ele fala são geniais. É coisa assim de você revisitar os post-it e explodir a cabeça tudo de novo. E eu fiquei chocado com a maestria do Oscar Wilde em contar essa história, em fazer essas críticas. E o próprio Oscar Wilde é debochadaço, né? Então, mais um ponto, porque eu me relaciono muito com isso. Foi uma experiência muito legal, com certeza é um clássico que eu vou reler no futuro. Em 11º lugar, a gente tem o Depois, do Stephen King, que se tornou meu livro favorito do Stephen King da vida. Eu sei que muita gente torce o nariz pra isso, né? Pra, tipo, existem tantos livros maiores e mais detalhados e mais desenvolvidos do Stephen King, mas eu gosto das histórias simples dele, eu gosto das histórias curtinhas, nas histórias mais ao ponto. Eu acho que depois ele tem uma vibe muito cinemática também, e eu curti muito por ser ponto de vista infantil, né? No caso, quem narra a história é uma criança. Acho que é melhor frasear desse jeito. E eu curto muito histórias que são contadas desse jeito. E quando o Stephen King narra pelo ponto de vista de criança, ele sempre faz muito bem. Ele sabe fazer isso muito, muito, muito foda. Foi isso que eu gostei bastante em Depois. Sem contar que a história é uma aventura muito bacana, acontece um monte de coisas, esse negócio do menino conseguir ver espírito, conseguir ver os mortos, na verdade, né? E tudo que isso vai implicando na história, eu acho que ele soube aproveitar esse elemento muito bem. Então, eu adorei. Um livro que agora está em 10º, eu amei, eu favoritei, mas eu não entendi nada. É o Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Se você me pedir pra explicar esse livro, eu não vou conseguir. Se você me pedir pra dizer o que acontece nesse livro, eu não vou conseguir. Se você pedir pra eu entrar em detalhes sobre a minha opinião, eu não vou conseguir. Porque esse livro é uma grande incógnita. Esse livro é uma coisa mais sem pé nem cabeça que eu já li na minha vida, mas de um jeito maravilhoso. E tudo isso proporcionado pela escrita da Erin Morgenstern, que é aquela delicinha poética, aquela coisa, a forma como ela escreve, ela encanta, sabe? As histórias da Erin Morgenstern, essa aqui eu já li, O Circo da Noite também, e não são as melhores histórias da vida, sabe? O Circo da Noite também é uma história sem pé na cabeça que você não entende nada, mas ela faz de um jeito que você se encanta e não importa, sabe? E é um livro que dá vontade de reler, é um livro que tem um monte de simbologia, um monte de metáforas e coisas ali que você vai ficar relendo e cada vez você vai pegar um significado diferente. E isso que é muito bacana. Ela tem uma vibe, quase um conto de fadas, assim, sabe? Uma coisa meio lúdica, uma coisa meio onírica. E ó, eu tô muito chique, eu já tô muito culto. Eu li um Dorian Gray aqui, eu só começo a falar palavras tipo onírica. Mas enfim, fantástico essa leitura, e eu tô muito animado pro relançamento que vai ter do Circo da Noite, porque eu quero muito reler aquele lá que faz um tempão que eu li e eu não lembro muita coisa. Em 9º lugar, a gente vai sim colocar Pessoa Sem Camisa na Capa. A gente vai colocar aqui em 9º lugar Vergonha, da Brittany C. Cherry. E esse é um livro que foi um choque também, né? Foi uma surpresa muito boa, porque eu não esperava que fosse tudo que ele foi, né? Eu já fiz um vídeo separado sobre ele, onde eu falei todas as minhas opiniões detalhadas, mas ele é uma história que você se surpreende pela carga emocional que ela traz, sabe? Do nada você começa a ler sobre problemas familiares e problemas internos e problemas... Enfim, muitas coisas que os personagens estão passando, além do superficial. Os personagens aqui, eles são completamente tridimensionais. Fora que tem o romancinho lá que a gente gosta de ler, muito bacana, mas eu acho que o que se destaca aqui é a construção que a Brittany C. Cherry faz para todos esses dramas, essas coisas ali que vão se entrelaçar, são incríveis. E eu já falei pra vocês que eu chorei com vergonha. É um meme que a gente tem nas lives, porque toda hora eu fico falando que eu chorei com esse livro. Enfim, chorei com esse livro. Se você não sabia, sabia que eu chorei com vergonha? Então, agora você tá sabendo. Não sabia? Então agora você tá sabendo. O 8º livro dessa lista, que eu também não favoritei ele na hora que eu terminei de ler, mas depois eu fui lá, voltei e favoritei, que é o The House in the Cerulean Sea. Esse livro foi muito conflitante pra mim, porque eu fiquei, tipo assim, parece que eu fiquei relutando, não quero amar. E é impossível você não amar, porque ele é muito fofo, ele é muito cutuquinho, ele é muito, ai, sabe, da vontade de apertar. E quanto mais eu passei depois dessa leitura, mais eu pensava nela, mais eu gostava, mais eu ficava com saudade dos personagens, eu ficava com saudade desse universo. Ele é um livro extremamente Disney Pixar. Se você gosta de animações da Pixar, se você gosta desse estilo Disney, assim, desse tipo de história, com certeza você vai se apaixonar por esse livro. E fica ligado, porque ele vai sair aqui no Brasil ano que vem, pela Morro Branco também, eles já confirmaram. Eu achei o livro de uma sensibilidade incrível, também chorei em alguns momentos. Ele tem momentos divertidos, ele é engraçado, ele é profundo, ele tem também essas quotezinhas que vai explodir a cabeça, sabe? E quando você
você acha uma coisa da história, você se pega achando outra. Tipo, você chega meio com receio de algum elemento ali da história. Quando você vê, você já tá apaixonado por aquele elemento, você já tá se lambuzando, assim, sabe? É uma leitura de deixar o coração quentinho e realmente merece todo esse hype que ele tem, é maravilhoso. E em sétimo lugar, eu coloquei toda a trilogia do Filho das Trevas, porque todos os livros eu dei 5 estrelas. Não tem um pior que o outro, não tem um melhor, não, tem um melhor que o outro, na verdade. Mas toda a trilogia ela se complementa, é quase como se fosse um livro só de 900 páginas, sabe? Um Game of Thrones, assim, um Nome do Vento. Eu acho que o livro dá essa sensação de que ele é um livro inteiro que foi dividido em 3. E isso é bom porque todos os livros são dinâmicos, eles têm os momentos de ação mais rápidos, mas eles também têm os momentos mais arrastadinhos. É um livro bem focado, principalmente a partir do segundo e o terceiro, bem focado em política, e é um grande reconto das histórias do Império Otomano, né, e do Vlad Impalador. E isso é muito bacana, eu já sou apaixonado por esse tipo de história, por esse tipo de universo, e eu acho que a Kirsten White, ela faz de um jeito muito bom. Ela começou o primeiro livro de uma forma muito simples, sabe, até, às vezes você pode pensar que é simples demais, mas ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo na história, e ela termina de uma forma épica, muito, muito bom, eu adorei. E em sexto lugar, a gente tem o Julgamento de Miracle Creek, da Angie Kim, que, assim, esse ano, eu confesso que eu falhei com esse negócio de ler suspense, thriller, policial, li pouquíssimos, esse aqui foi um dos poucos que eu li. Sempre que eu leio eu gosto, gente, eu preciso ler mais desse gênero. O Julgamento de Miracle Creek é uma forma muito diferente de contar o que aconteceu no caso aqui, né, no assassinato, na morte, porque ele é contado em forma de julgamento. Então a gente tem todas aquelas cenas de tribunal, e eles estão debatendo ali, discutindo, aí você volta e você vê cenas do passado, e essa cena explica um pouquinho mais do que aconteceu de verdade. E essa dinâmica fez a leitura se tornar uma coisa muito prazerosa, muito gostosa, muito impossível parar de acompanhar também. Você fica criando teorias, eu fiquei marcando várias vezes aqui. E enfim, foi muito, muito legal essa experiência. Eu tô de olho na Angie Kim, que eu quero ler mais coisas delas. Eu não sei se ela tem mais livros, mas vou ficar de olho, se ela lançar alguma coisa, eu quero ler. E em quinto lugar, Gente Ansiosa, do Frederick Backman. Este livro hypadíssimo e com razão, porque este hype, gente, é muito merecido. Gente Ansiosa é um livro que comecei não dando nada, comecei quase querendo abandonar, até que eu fui completamente sugado pela história. Ele tem um estilo de escrita diferente, então é um pouquinho estranho ali no começo, até você se acostumar, né, você fica meio assim, mas quando você pega o jeito ali da história, gente, é muito incrível a construção dele pros personagens. A gente tem um grupo de personagens que tá preso num lugar, então você vai conhecendo um por um, e você vai sabendo da vida pessoal de cada um, e como isso reflete no que tá acontecendo ali no dia, e é muito, muito maravilhoso, porque quando você conhece mais do personagem, e você entende algumas motivações, você se pega se emocionando com algumas coisas, sabe? Então é um livro que eu até, tipo, tava lendo uma parte ali de manhã antes da live, e eu tava chorando. Aí eu falei, acho que já foi a parte de chorar, né? Agora eu posso terminar esse livro em live. Abri a live, comecei a ler, terminar de ler Gente Ansiosa, e comecei a chorar tudo de novo, com a cara tudo ranhenta, na frente de 900 pessoas assistindo, entendeu? Então, é um livro que espere ficar ranhento, porque você vai se apegar a esses personagens, e é uma história muito bonita, é uma história muito engraçada também. O Frederick Backman, ele é muito engraçado, ele tem um senso de humor perfeito, e vai sair série agora no Netflix, né, no final do ano, dia 29 de dezembro, se eu não me engano, vai ter a série lá, então é isso. E em quarto lugar, a gente tem Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro, meu queridinho maravilhoso. O primeiro ponto desse livro, né, a primeira coisa que eu mais amo aqui é que ele é ficção científica, então livros de ficção científica sempre tem mais chances comigo de ser favoritado, mas ele também entra num elemento que eu gosto muito, que é a questão da inteligência artificial e dos robôs. Então aqui a gente tem uma protagonista que ela é uma robô, e ela vai viver com uma família, e ela vai ter que aprender coisas do dia a dia, e entender coisas básicas, depois, claro, como o Kazuo Ishiguro sempre faz, tem uns plot twist muito de explodir a cabeça, assim. Eu me senti muito confortável nessa leitura, eu me senti muito em casa, porque se trata de coisas que eu já sou familiar, de coisas que eu tô sempre buscando histórias que envolvam isso. Ele tem muito uma vibe do Detroit Become Human, que é um jogo de PlayStation, que eu também zerei e eu adorei, ele me remeteu muito àquilo, então também trouxe esse sentimento nostálgico, talvez, nostálgico de 2 anos atrás, mas trouxe um sentimento muito bom, assim, que eu fiquei lembrando de eu jogando, e enfim, foi toda uma experiência, assim. E eu tô muito animado pra ler outros livros do Kazuo Ishiguro. Ele escreve de uma forma que não vai agradar todo mundo, tá? Ele é uma escrita um pouquinho mais devagar, uma escrita um pouquinho... Enfim, só lendo pra saber. Mas se você gostar de um, eu acho que é capaz de você gostar de todos. Agora vamos para o nosso top 3, não é mesmo? Top 3 Books of the Year. Fiquei gringa do nada. Em terceiro lugar, tem o Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty. Gente...
Esse livro eu não esperava gostar, eu esperava dar 1 estrela pra ele, jogar ele pela janela, eu achei que eu ia odiar, eu achei que ia ser aquele estilo de mulheres ricas conversando sobre futilidades, o que até é em certos momentos, mas é um livro que cada personagem traz algum problema que ela tá passando dentro de casa, da família, e esses problemas são bem pesados, e a forma como a Liane descreve sobre isso, a forma como ela desenvolve esses problemas, tem até uma das personagens vai pra uma sessão de terapia, a gente tem as cenas da sessão de terapia, e vai criando uma complexidade tão grande que você fica sugado pela história, você parece que você tá lendo sobre pessoas reais, sobre problemas reais, e a Liane, ele aborda tudo de uma forma muito sensata, de uma forma muito coerente também, e eu gostei muito de saber que eu curto essas coisas de intriguinhas entre pessoas de uma cidade pequena, o que até então eu achava que eu não curtia, porque eu tive uma experiência muito ruim no passado, com pequenos incêndios por toda parte, mas aqui eu descobri que é só a forma como é escrito mesmo, que eu não curti, porque eu gostei muito dessa temática de cidade pequena, de pessoas se bicando ali, coisas acontecendo por trás, você vai descobrindo os podres. Ai, é maravilhoso, eu amo, e a série também é muito boa. Em segundo lugar, a gente tem O Reino de Cobre, da S.A. Chakraborty, que foi uma série que eu terminei esse final de ano agora, eu já li o terceiro livro, ele ainda não saiu aqui pra gente, mas ele vai sair pela Morro Branco também ano que vem. Morro Branco, Festival Promessas, né? Ano que vem. Espero que saia todos esses livros que eles estão prometendo. Esse aqui é o segundo volume. O primeiro livro é A Cidade de Bronze, o que eu li em conjunto com o pessoal da Explorer Books e com a Caru. E eu gostei demais, fiquei apaixonado. Eu gosto muito dessa coisa do Oriente Médio, vocês já sabem. Mas o segundo livro, ele é melhor ainda. Ele desenvolve mais as tramas políticas. Ele tem muitas cenas dentro do castelo. Eu adoro cena de castelo, de uma pessoa andando pelos corredores. E daí acontece alguma treta ali no corredor. E daí ela vai pros jardins e ela fica devastada nos jardins. Eu amo coisas assim, por isso eu gosto de livro de fantasia, principalmente quando se passa no castelo. Mas o sistema de magia que a Chakraborty, a Chakabum, explosão, Chakabum, ela cria nesse livro é muito único também. Ela vai tratar com essa coisa de djinns, né, que são tipo gênios da lâmpada e relíquias, e na verdade o sistema, o império, tudo que a gente vê aqui, os personagens, todos eles são raças de djinns diferentes. Então não é um livro com os seres humanos batalhando entre si, é tipo todo um império, toda uma nação, uma civilização de gênios, e eles foram amaldiçoados por um cara chamado Suleiman, e eles perderam meio que os poderes deles, eles têm poderes muito limitados, e tem todo um sistema de magia que ela cria, todas umas regras ali, que ela nem sempre explica de começo pra você, mas ela vai ao longo da trilogia te dando pequenos detalhinhos, e quando você termina, você entende completamente tudo que rolou ali. Então são livros bem complexos, são livros que às vezes você pode até ficar perdido de tanta complexidade, mas é um sabor só, porque você vê o quanto ela planejou, você vê o quanto esforço ela colocou em criar essas teias da história para que tudo ficasse amarrado certinho. Não é um livro que você fica depois, nossa, mas e aquilo lá, que fica aqueles buracos, sabe? É um negócio muito bem feito. Assim, infelizmente, o terceiro foi o meu menos favorito, né? Eu acho que a conclusão da trilogia, ela foi muito, muito, muito boa, mas não foi perfeita, não foi tão bom que nem o segundo, mas ainda assim, essa trilogia, na verdade, eu queria colocar a trilogia inteira, mas eu acho que eu gostei bem mais, assim, acima dos outros, eu gostei bem mais do segundo livro, então ele vai entrar aqui no segundo lugar. E em primeiro lugar, também, é outra surpresa, porque acho que isso nunca aconteceu aqui no canal, de eu colocar um quadrinho em primeiro lugar, mas o topo, number one, a minha leitura favorita de 2021, vai para O Escultor, do Scott McCloud. Esse quadrinho vai falar sobre um rapaz que ele é um escultor, né? Ele faz as estátuas lá. Só que acontece uma coisa com ele e ele ganha meio que o poder de conseguir esculpir com as próprias mãos. Então ele não precisa mais usar as ferramentas. Ele meio que pega o elemento, ele aperta assim, e ele consegue moldar com as próprias mãos. É um poder que ele ganha e ele começa a fazer coisas com esse poder. Moldar a rua, por exemplo. Moldar coisas em forma de protesto, assim, no meio de uma avenida, de um lugar. Além de coisas que vão acontecer na própria carreira dele. E é um livro que também tem um pouquinho de romance, então tudo isso vai influenciar no relacionamento dele. Enfim, várias coisas acontecem. Ele é um quadrinho que ele vai tratar sobre assuntos muito importantes e ele faz isso de uma forma espetacular. Ele trata sobre depressão, se eu não me engano. Ele fala sobre identidade, é muito forte esse negócio da identidade. E o jeito que ele faz é um jeito muito que toca o seu coração, e eu também chorei horrores com esse quadrinho. Mas o que mais me encantou, gente, é uma coisa que toda vez que eu falo sobre esse quadrinho, eu mostro isso pra vocês, vocês devem estar cansados. Mas
eu gostei como ele se utiliza de 3 cores. Ele usa o preto, o branco e o azul, mas ele, às vezes, por exemplo, ele fez todo um personagem em preto aqui, mas você pode ver que os personagens que estão em azul dá essa sensação que eles estão em segundo plano, como se fosse num filme, por exemplo, é o desfocado do fundo. Então ele se utiliza das cores para fazer isso o tempo todo. Quer ver? Deixa eu achar uma página que tem uma coisa muito legal. Ele tá, por exemplo, procurando essa menina, e você pode ver, ó, que ele faz todas as pessoas em azulzinho e só a menina em destaque. Então ele brinca com isso das cores o tempo todo, e é uma leitura que é uma experiência assim transcendental. É uma leitura que você parece que você tá assistindo um filme, uma coisa muito visual. Eu nunca senti essa experiência com um quadrinho antes, de o quadrinho te levar para outro patamar do visual, sabe? Eu achei muito incrível, fora que a história também é maravilhosa, a narrativa, os diálogos, a construção de personagem, é tudo excelente. Esse aqui é um primor. Eu sei que é caro, tá? É um livro que esgota toda hora também. Volta e meia ele tá 90, 100 reais. Então, perdão por essa indicação, que eu sei que vocês vão querer ler e tá muito caro. Mas bota no wishlist, já fica de olho, fica controlando o preço aí, que ele tem sim promoções onde ele abaixa o preço. Mas, gente, se vocês puderem, leiam o Escultor, porque, nossa, ele é muito, muito maravilhoso mesmo. Assim, é uma coisa de outro planeta. E ó, acabei de ver uns peitão aqui. É mais 18 também em algum momento, tá? Só pra vocês saberem. Bom, vamos para as menções honrosas agora. Eu vou mais rapidinho, eu vou só mencionar outros livros que não entraram nessa lista, mas também foram favoritados. Livros que eu não queria deixar de fora, que foram muito bons também, mas não entraram no top 15 aí. O primeiro deles foi a minha primeira leitura do ano, que é Uma Princesa de Marte, do Edgar Rice Burroughs. Ele foi o livro que deu origem ao filme da Disney John Carter? Acho que é isso. John Carter. Eu comecei a assistir o filme e eu não curti, tá? O filme é bem diferente. Ele é uma vibe, enfim, diferente. E eu gostei muito porque esse livro, ele parece um negócio meio Flintstones, assim. Só que em Marte. É bem divertido, bem rapidinho de ler também. O próximo, Assassinato no Expresso do Oriente. Eu comecei a ler Agatha Christie só esse ano. E eu li por causa da maratona que a gente teve no meio do ano, né? Que foi essa temática meio Agatha Christie. Então eu precisava me inteirar no estilo da mulher. E eu me apaixonei. Assassinato no Expresso do Oriente foi o primeiro que eu li dela, e tem uma vibe muito Entre Facas e Segredos, tem uma vibe muito policial clássico, que é aquela coisa de personagens de classe A, que tá tendo interrogatórios e tentando descobrir o colar de pérolas, ai, mas dentro da mala tinha uma arma, aquela coisa muito detetive clássico, sabe? Negócio bem detetivão mesmo. Eu me apaixonei pelo estilo da Agatha, já li vários dela esse ano depois que eu li esse aqui, e eu vou ler um agora em dezembro também, porque eu estou com saudades. Mas é isso, foi meu primeiro contato e eu já amei. O outro é Vingança, da Avi Schwab, continuação de Vilão. Achei melhor que Vilão, apesar de que muito da história é reciclada do primeiro livro, mas eu achei esse livro muito mais rápido de ler, muito mais divertido, muito mais dinâmico, muito mais coisas acontecendo e você ficando chocado. Também tem muitos elementos novos que ela traz pra história, coisas que acontecem com o protagonista que eu não posso explicar, mas que leva a história pra um caminho muito diferente, assim, muito legal, que eu fiquei muito interessado em acompanhar. E esse livro pra mim voou, assim, parece que eu comecei numa hora e terminei na outra, sabe? Foi uma experiência que eu só saí a hora que eu terminei. E isso é maravilhoso, eu adorei. Não podia deixar a Duna de fora, né? Ainda mais depois de tudo isso aqui de post-it. Eu gostei bastante de Duna, foi uma experiência muito bacana ter lido ele esse ano. Finalmente ter encarado Duna e descobri muito sobre mim mesmo, né? Sobre o meu estilo de leitura, sobre coisas que eu tenho medo, né? Às vezes tenho medo de ler algum livro porque eu acho que eu não vou entender. E Duna mostrou pra mim que não é bem isso, talvez esteja na hora de eu começar a abrir minha cabeça pra coisas novas. Não foi um livro perfeito, foi um livro que de vez em quando eu me arrastei, sim, né? Ele é complexo, ele é grande, mas é uma história que tem cada vez mais tomado um espaço, assim, no meu coraçãozinho. Principalmente depois que eu assisti o filme, eu acho que eu solidifiquei Duna, assim, no meu gosto, sabe? Como um dos livros favoritados meus. Enfim, eu já li toda a trilogia também, mas eu acho que eu vou colocar só o primeiro nessa lista. Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid, né? A gente não pode encerrar o ano sem ter um Taylor Jenkins Reid na lista de favoritados. Esse aqui, ele agora, eu falo que faz parte da minha trindade da Taylor Jenkins Reid, né? Que a gente tem o Daisy Jones em primeiro, o Evelyn Hugo em segundo e agora em terceiro, Malibu Renasce. Ele tem sim os seus defeitos, tá? Ele não é melhor do que os outros dois livros meus favoritos dela, mas também eu gostei bastante, principalmente quando volta ali no meio da história e começa a contar um pouquinho do passado dos personagens. Tem umas coisas muito de apertar o coração, assim, umas coisas muito chocantes e uma construção de personagens que você não esperava, assim, do nada. E eu achei isso muito bacana. Tem um pouquinho
pouquinho de uma forma meio diferente de contar mais pro final da história, onde tá rolando uma festa e ela vai contando sobre o ponto de vista de várias pessoas que estão nessa festa. Eu achei um recurso muito bacana. A Taylor Jenkins Reid, ela sempre inventa coisas, assim, ela sempre inova bastante e eu gosto muito dessas arriscadas dela, né? Tem livros dela que eu tenho medo de ler porque eu acho que eu não vou gostar, mas eu aplaudo que ela fica tentando várias coisas diferentes, sabe? A Taylor Jenkins Reid não é uma autora que você lê um livro e você sabe que você vai gostar todos dela, né? Porque ela é sempre aquela mesma forma, sempre aquela mesma coisa. Os livros dela é sempre uma surpresa, você nunca sabe o que esperar, e eu acho isso sensacional. Então, Malibu Renasce está aí pra comprovar. Pra encerrar esse vídeo, vamos fechar com chaves de ouro com Cidade do Fogo Celestial, da nossa querida Cassandra Clare. Como também fechar um ano onde Cassandra Clare teve tanta presença na minha vida nos últimos meses aí, né? Principalmente lendo toda a série dos Instrumentos Mortais, e finalizar essa série de 6 livros foi uma coisa, assim, um sabor só. Foi muito divertido ler essa série. Foi uma experiência onde aconteceu uma coisa que eu gosto muito, que é sentir saudade dos personagens, é você tá lendo outra coisa e você querer voltar para aquela série porque você sente falta deles, você quer ler sobre eles. Ela pode enrolar o que ela for, ela pode fazer 12 livros onde nada acontece, mas você vai estar lendo e você vai estar gostando, porque você gosta dos personagens como se fosse família, amigo pra você, sabe? Essa foi a minha experiência com Instrumentos Mortais. Finalizar me deu aquela dor no coração, porque eu sei que não tem mais. Eu sei que existem outras séries, né? Eu sei que os personagens aparecem em outros lugares, mas eu acho que Instrumentos Mortais, saber que fechou ali os 6 livros, dá aquele sentimento de dor no coração, sabe? Gostei muito da conclusão, inclusive, foi um dos meus livros favoritos dos 6 ali. Gostei bastante como se fechou. Acontecem coisas muito maravilhosas nesse livro, muito bacanas. Eles vão pra um lugar em específico ali que eu adorei, que ela colocou esse negócio ali do nada, foi muito, muito maneiro. Enfim, Cidade de Fogo Celestial aí pra gente encerrar. Não entrou nos 15, mas não tem como eu não mencionar, porque essa leitura foi demais. Bom, gente, esses são os livros, então, as melhores leituras de 2021. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários pra mim qual foi o melhor livro que vocês leram esse ano. Vou pegar esses comentários e vou ver como recomendações de vocês. Quero muito saber o que vocês mais gostaram, 5 estrelas, favoritado, pra eu, quem sabe, pegar e ler agora no ano de 2022, se eu não conhecia esse livro ainda, ou se eu não dei essa chance pra um livro favorito de vocês. Agora é a chance de vocês de me convencer a ler ele, tá bom? Deixa aqui nos comentários, vou adorar saber. Antes de você ir embora, deixa o seu joinha pra ajudar no engajamento. Considere se tornar um membro desse canal, uma forma de você ajudar o meu trabalho, de você fazer com que eu consiga viver disso daqui e gastar meu tempo, minha energia, minha cabeça criando conteúdo pra vocês, né? Normalmente as pessoas acham que produzir vídeo é uma coisa muito simples, que é só sentar, gravar e postar, mas na verdade é um trabalho que começa desde a leitura, que leva horas, até a produção do conteúdo de roteiro, gravação de vídeo, edição, pagar a edição, não sou eu que edito meus vídeos. Então tudo isso tem um tempo, tem um custo, e você se tornando um membro é uma forma muito importante de você me ajudar e você ganhar coisas extras do canal de volta também. Não é só jogando dinheiro em cima de mim. Você também recebe um monte de coisa bacana. Então considere se tornar um membro, o linkzinho fica aqui embaixo pra vocês. Fico no aguardo de vocês ali no nosso grupinho também pra gente conversar e dar risada juntos. Por enquanto eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo de piores leituras de 2021. Ai, meu Deus, vem aí as polêmicas. Me aguardem. Um grande beijo pra vocês e tchau.